Boa noite, amados irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em mais um culto noturno em que celebramos ao Senhor nosso Deus. Como há um mês atrás seria nosso culto de ceia hoje, mas como foi informado naquela situação e estamos novamente na mesma, nós vamos deixar para celebrar a ceia do Senhor quando a gente estiver congregados, reunidos no templo, os irmãos. Creio que esse mês de maio vai ser um mês importante de observação do avanço das ocorrências, dos casos em meio a essa pandemia. E se Deus abençoar, em nome de Jesus, a partir de junho, ou até mesmo, talvez, até nesse final do mês de maio, a gente já possa estar flexibilizando, inclusive, as nossas idas à igreja, com grupos menores, todas as medidas de proteção, mas continuemos em oração, irmãos, e firmes e fortes nesse nosso propósito de continuar cultuando ao Senhor nosso Deus em nossos lares, com nossas famílias, em nossas casas, que todos sejam bem disciplinados, zelosos com os horários, com a comunhão, com a oração, com todos os atributos e virtudes que o crente possui e deve exercer, onde quer que ele esteja. No nosso caso, é a questão principalmente em casa. E em meio a tantas notícias ruins, fica difícil acompanhar os noticiários, né? Acompanhar jornal. Número de casos, número de falecimentos, caixões, enfim, não quero nem citar isso hoje à noite não. E além dessas notícias ruins, soma-se o medo das incertezas, porque a gente não sabe muitas coisas, pois o vírus é novo, e as inseguranças, né? Que a gente acaba tendo. Então, fica difícil acompanhar jornais e essas coisas. E pelo menos pela manhã eu tenho trazido algumas mensagens bem firmes e duras no que diz respeito à ação de Deus diante do seu povo pecador. A gente tem visto nos casos de Israel, especialmente nós vimos hoje de manhã, e Deus disciplinando o seu povo para a santidade, para o crescimento, para o desenvolvimento. Mas hoje à noite eu queria trazer uma mensagem de mais light, por assim dizer, uma mensagem mais tranquila, mas não com menos significado. Nesse momento de notícias ruins, incertezas, de inseguranças, a gente precisa fortalecer nosso pensamento com informações que nos trazem ânimo, informações que nos trazem vigor, informações que nos colocam mais firmes diante das adversidades. O nosso adversário, ele sempre tentará minar as nossas forças, a nossa fé, pelas adversidades que nos cercam. Mas graças a Deus pela sua palavra e pela obra dele em nós e através de nós, a gente encontra alento na palavra do nosso Deus. E eu queria reforçar hoje à noite e relembrar algumas necessidades importantes que nós crentes temos e que nós devemos sempre ter em nossa memória. E o texto que nós vamos refletir hoje à noite está em 1 Pedro, na carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 5. Mais especificamente o versículo 9 dessa passagem é o mais famoso e conhecido, pois fala o papel do crente, como é e o que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses primeiros 5 versículos do capítulo 2 nos darão, pelo menos deram para mim, eu creio que dará para os irmãos, uma palavra de fortalecimento, de consolo e de força. 1 Pedro capítulo 2, versos 1 a 5 diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos,
Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite diante de Ti. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui e vai nos sustentar, Pai. Com as nossas necessidades, diante daquilo que o Senhor percebe que nós precisamos até por toda a eternidade. Deus, fortaleça a Tua igreja, instrua-nos conforme a Tua vontade, fortaleça-nos, ó Deus, nesse período, a cada vez mais e mais, semana após semana, e clamamos ao Senhor Deus, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar, que possamos aprender as lições que o Senhor tem para nos trazer, e que essa situação acabe logo, Deus, que nós possamos consertar as nossas vidas diante do Senhor, nos arrepender dos nossos erros e pecados, mudar as nossas vidas e muito em breve voltarmos, ó Deus, às reuniões no templo novamente. Oro não somente pela nossa igreja, mas por todas as igrejas locais espalhadas pelo nosso país e mundo. Fortaleça-nos, ó Deus, e dê-nos paz no Senhor, ó Deus. Dê-nos tranquilidade, calma, serenidade e tranquilidade diante de Ti. Inunda-nos, ó Deus, com a Tua santa presença e fortaleça-nos. Em nome de santo de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado e amém, Senhor Deus. Mas eu quero trazer 3 necessidades que precisamos reforçar e lembrar. Como eu disse na introdução, nosso inimigo, nosso adversário, ele vai tentar nos distrair das coisas essenciais e fundamentais. Se voltarmos lá em Gênesis, capítulo 3, na queda, a gente percebe que Satanás, a serpente, desviou o foco, especificamente de Eva, mas também ludibriou o homem, da vontade soberana de Deus, da vontade de Deus. É isso que Deus disse? Eva disse, é isso que Deus disse. Se comermos, morreremos. Não é isso que Deus disse, o que a serpente fez. Tirou o foco de Eva daquilo que ela deveria fazer diante de Deus e colocou o foco naquilo que ela poderia fazer no quesito de possibilidade. E ainda com mentiras, com engano, desviou o foco de Eva e a coisa degringolou de lá para cá. E de todos esses anos de história, o inimigo ele tem tentado distrair, desviar o povo de Deus do que é essencial. E no caso da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente é tentado também a nos distrair, a nos esquecermos daquilo que é essencial. Então, diante dessas necessidades, eu quero reforçar e relembrar 3 delas muito importantes à luz dessa passagem. E a primeira delas está logo no versículo 1, que eu coloquei aqui, livre-se de tudo aquilo que não presta. Como eu disse, essa vai ser uma mensagem que eu pretendo focar um pouco mais naquilo que é essencial, naquilo que é importante, naquilo que nos motiva a melhorar, a crescer, aquilo que nos dá um ânimo novo, que nos dá um gás novo. Eu lembro uma vez quando eu era criança, eu estava caminhando pela rua com uma calça, com fome, não me lembro se eu estava voltando para casa, se eu estava indo para algum compromisso, saí rápido e acabei não comendo nada. Bati a mão no bolso pensando seria tão legal encontrar um dinheiro. Bati a mão no bolso quando encontrei uma nota de R$10. E aquilo ali me deu uma alegria tão grande. Sabe quando você às vezes vai lavar a calça e abre o bolso dela e tem um dinheiro lá dentro, uma coisa assim? É claro que isso é um exemplo ínfimo, é um exemplo muito pequeno diante de uma grandeza da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero simplesmente traçar o paralelo de quando você estava aparentemente sem esperanças e encontra algo no seu bolso que te dá um ânimo novo, que te dá uma alegria, por menor que seja o valor. Da mesma maneira, quando nós encontramos aquilo que na verdade sempre foi nosso, isso nos motiva a fazer algumas coisas diferentes. E no caso dessa primeira necessidade que a gente precisa reforçar e lembrar, que é se livrar de tudo aquilo que não presta, às vezes vai nos fazer pensar, nossa, lá vem ele de novo, com coisas que eu preciso fazer. E na verdade, fazendo essas coisas, você vai ganhar mais ânimo e mais motivação. O versículo diz o seguinte, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências. Muitas vezes, irmãos, nós não avançamos, muitas vezes nós não progredimos e muitas vezes não temos força, seja ela física, emocional, espiritual,
Porque a gente tá com muita bagagem ruim. Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, é quando eu chego em casa extremamente extenuado no trabalho, ou de um treino, ou de qualquer outra coisa que eu faço que seja maçante, e às vezes eu estou sujo do treino, sujo de um trabalho braçal, sujo de alguma outra coisa que eu fiz. Chego em casa cansado, com fome. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é tomar banho. Eu chego em casa, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é tomar banho. Depois de tirar a roupa suja, de tomar banho, de me lavar e de colocar uma roupa nova, eu me sinto completamente revigorado, pronto para mais uma. Isso, vou fazer outras coisas, vou ler um livro, vou assistir alguma coisa, vou comer, enfim. Mas o banho de tirar coisa ruim, seja as roupas sujas, seja o suor, seja a sensação da água me lavando, dá um renovo. Quando algumas pessoas estão bem para baixo, tristes, chateadas, com dores, alguma coisa, eu lembro minha mãe falando, vai tomar um banho, vai melhorar, para passar, seja lá, esse mal-estar que você está sentindo. Irmãos, muitas vezes a gente não avança, a gente não progride por causa das sujeiras que nós estamos vestindo e carregando. E a palavra despojar significa colocar de lado, jogar fora, se livrar, lançar tudo aquilo que é ruim. Pedro nos dá uma lista de coisas que nós devemos abandonar. Ele fala toda a maldade, dolo, né, na versão revista atualizada, que também pode ser entendido como engano. Quantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, enganamos pessoas. No engano aqui a gente pode colocar a palavra mentira. Quando a gente vive uma vida sem dolo, a gente vive uma vida mais tranquila, mais serena, porque a gente não tem que carregar o fardo da mentira, o fardo da enganação, a hipocrisia, que são as máscaras, né? Eu preciso forçar algo que eu não sou. Inveja, também traduzido, entendido por rancor, quando eu guardo algo dentro de mim que me pesa, que me faz mal, que me faz ruim. E de toda sorte de maledicências aqui, maledicências no caso de falar mal. Às vezes a gente fala mal das pessoas, também coligado à inveja e ao rancor. Essas coisas também a gente pode acrescentar a amargura, que é o veneno que a gente toma achando que vai fazer mal para o outro. Então quando a gente carrega essas coisas, a gente vai tendo pesos, fardos e se arrasta e não é feliz e não faz ninguém feliz. E essa é uma necessidade constante que Deus está nos dando de se livrar do que é errado. Uma das coisas mais interessantes e importantes que a gente pode fazer e dá para fazer nesses meses, semanas e dias que nós estamos passando é dar uma limpa, né, nos armários. Eu falei isso nas primeiras mensagens via vídeo. Limpar armários, gavetas, porões, jogar fora tudo aquilo que não presta, dar uma limpa e organizada nas coisas. Quando você chega e dá uma coisa das coisas que eu gosto de lavar vasilha, por exemplo, não é nem a sensação de lavar vasilha, porque é gostoso, pelo menos eu gosto de lavar vasilha, mas uma das coisas que mais me enche de prazer de lavar vasilha é quando eu pego aquela pia imensa, até transbordando, e você termina ela toda e depois, para finalizar, passa o rodinho de pia, né, para tirar o excesso de água, e depois passa o pano, dá aquela secada, torce o pano, deixa o pano de lado, e você olha aquela pia e fala assim, ufa, dever cumprido. Da mesma maneira, quando você pega e dá uma limpa na casa e entra numa casa limpa, organizada, por menor que ela seja, por mais barata que ela seja, te dá a sensação de paz. E a gente precisa ter o gosto por isso, irmãos. Pela pureza, pela limpeza de Deus em nossas vidas. Então, a primeira necessidade que eu queria reforçar e lembrar é essa. Livre-se de tudo aquilo que não presta. É que o apóstolo Pedro está dizendo aqui nesse versículo 1. Despoja, joga fora tudo aquilo que não presta. E aí eu queria que você, mais uma vez, eu tenho falado muito de você aproveitar esses dias para mudar a sua vida diante de Deus, para melhorar a sua vida diante do Senhor, para organizar a sua vida. Faça uma lista de pensamentos, palavras e atitudes que você deve abandonar. Você deve despojar e use esses dias para fazer isso, para jogar fora tudo aquilo que Deus manda para você jogar fora, tudo aquilo que não agrada a Deus, mas além disso, tudo aquilo que te faz mal. Alimente-se melhor,
Jogue aquilo que não presta, abra mão dos vícios, das coisas ruins, dos caminhos tortuosos e adquira novos hábitos, novos e bons hábitos espirituais, principalmente de disciplina diante de Deus. A segunda necessidade que nós precisamos reforçar e lembrar é para você desejar ardentemente viver espiritualmente. O versículo 2 ele diz o seguinte, que além de despojar do que é errado, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É que muitos crentes precisam crescer. O início é muito bom, o primeiro amor é maravilhoso, mas a gente precisa avançar e crescer. Eu lembro dos períodos maravilhosos que eu tinha com minha atual esposa, na época namorada, era muito bacana a gente conversar, se conhecer e tudo mais. Mas eu não trocaria o que a gente tem hoje pelo que a gente tinha naquela época, porque evoluímos, avançamos, crescemos. E nesse caso de desejar ardentemente viver espiritualmente, o foco não é nem na palavra desejo, como o apóstolo Pedro diz, desejai. Mas o foco desse versículo, pelo menos o foco que eu dou, é na palavra ardentemente, que significa ansiar, desejar muito. E é uma coisa que a gente deve buscar. Ele não está simplesmente falando, usem o desejo ardente que vocês têm, mas desejar ardentemente é como se a gente tivesse buscar, querer uma coisa. Quando a gente conhece uma coisa nova, quando a gente quer conhecer uma coisa, se esforçar e se inteirar pela coisa, a gente se esforça, irmãos. Não é só uma questão de querer, mas de buscar, querer e muito. Vai muito mais além, às vezes, da superficialidade com que nós muitas vezes levamos as coisas de Deus. E falando das coisas de Deus, a expressão genuíno leite espiritual se refere não somente à palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, que são os assuntos de Deus, dos mistérios de Deus. A gente pode pegar o leite espiritual, lições mais simples, mais tranquilas, para depois ir para questões mais doutrinais, mais profundas, teológicas. Mas a expressão leite, genuíno leite espiritual, que representa as coisas de Deus como um todo, que nos fazem crescer. Além da gente tirar o que é errado, né? Na necessidade 1, livrar-se de tudo aquilo que não presta, despojar de tudo aquilo que é ruim, jogar tudo aquilo que é ruim, prejudicial e velho fora, a gente precisa colocar coisas novas em nossas mentes, em nossas falas, em nossas atitudes. E esse versículo 2 completa isso, que além de jogar fora o que é ruim, a gente tem que trazer para as nossas vidas coisas boas. E as coisas boas são de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como diz a palavra do Senhor Deus. Por isso nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual. E não é somente o leite espiritual, é o genuíno leite espiritual. E essa palavra genuíno aqui, ela significa puro, sem adulteração. Ainda mais a questão de leite, né? Eu lembro que alguns anos atrás teve uma denúncia de leites com alguns componentes estranhos, se eu não me engano, como amônia e etc. E o leite estava adulterado e a empresa foi penalizada, seriamente punida em relação a isso, e o controle de qualidade melhorou bastante em relação a isso. Isso nos leva a entender que se existe o genuíno leite espiritual, existe um falso leite espiritual, que é o que infelizmente tem sido oferecido e sendo buscado por aí em muitas outras igrejas, irmãos. Como eu disse hoje de manhã, infelizmente muitos querem a volta do culto não por aquilo que eles podem e devem oferecer e ofertar a Deus, mas por aquilo dos privilégios do culto que eles vão receber. Não pode ser assim. As coisas de Deus, nós precisamos ofertar a Ele, porque Ele nos ofertou o seu melhor. Nós precisamos dedicar a Deus o nosso melhor, porque Ele dedicou a nós o seu melhor. O genuíno leite espiritual nos leva ao serviço espiritual, a nos permitir todas as grandezas e maravilhas de Deus em nossas vidas, mas também através de nossas vidas, exercitando essa fé. Por isso que a necessidade que eu coloquei é desejar ardentemente viver espiritualmente, porque nós temos uma realidade espiritual que nos cerca. Nós somos seres, apesar de estarmos em corpos humanos, físicos, materiais, mas nós estamos em Cristo Jesus nas regiões celestes. Nós somos seres espirituais também, forasteiros nesse mundo, embaixadores do reino. Então, fujamos do falso leite espiritual e buscamos o genuíno leite espiritual na palavra de Deus, na oração do Senhor, buscando humildemente a orientação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Então, cuidado
com onde você bebe alimento e investe a sua vida. Cuidado com devocionais estranhos que você vê por aí, com pregações na internet de qualquer pessoa, mensagens heréticas. Né? Cuidado até mesmo com notícias falsas por onde você bebe da fonte de informações. Então, busque exercitar disciplinas espirituais para a sua vida. Deseje, irmãos. A gente tem desejo por tanta coisa ruim, tanta coisa que não presta, tanta coisa que nos faz mal. E a gente precisa desejar ardentemente o leite espiritual, as coisas espirituais de Deus. E nesse versículo 2, ele usa a expressão, né, como crianças recém-nascidas, para que seja dado crescimento para a salvação. A salvação ela precisa ser desenvolvida. O apóstolo Paulo em Filipenses fala isso. Desenvolvei a vossa salvação. Nós precisamos crescer. O problema de muitos crentes é permanecer como crianças durante os anos. E a nossa fé, a nossa salvação, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser trabalhada. E aí nós vamos nos alimentar do leite espiritual, das coisas de Deus, para que Ele vá nos dando alimentos sólidos e assim por diante. O versículo 4 nos mostra que quanto mais nos aproximamos a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, mais ainda nós crescemos. Versículo 4 diz, chegando-vos para Ele, chegando-vos, aproximando-vos, indo cada vez mais próximo a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Percebe que nós não somos simplesmente homens, aqui homens é linguagem inclusiva, também pode ser entendida como humanidade, seres humanos, rejeitada pelos homens. Nós não somos simples e meros seres humanos, simples e meros mortais, simples e meros homens e mulheres, mas nós somos seres espirituais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, fala que o espiritual, ele discerne as coisas do espírito, mas o carnal não. O carnal só entende as coisas da carne, só entende de dinheiro, só entende de sociologia, só entende de política. O crente, ele entende dessas coisas, mas mais do que isso, ele entende das coisas de Deus, e além disso, ele não rejeita o Filho. Então, irmãos, nós que somos cristãos, que somos crentes, que temos esse privilégio de nos achegarmos a Jesus Cristo porque Ele nos alcançou, vivamos isso. Você que porventura esteja ouvindo essa mensagem e deseja ter esse mesmo privilégio, você pode sim arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, que Deus veio ao mundo para morrer pelos nossos, pelos pecados de todo mundo. E através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos livre acesso ao Pai. E esses privilégios estão estendidos à Igreja de Deus. E falando da Igreja de Deus, quando muitas pessoas pensam em igreja, pensam no templo. E como eu disse, a igreja não está fechada, a igreja somos nós. E a gente vai para a nossa terceira necessidade, terceira e última necessidade, daquilo que nós precisamos reforçar e lembrar. E essa terceira necessidade é: exerça a sua função e responsabilidade sacerdotal. Leamos o versículo 5 novamente. Também vós mesmos, para os crentes, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, desse capítulo, os versículos mais importantes é o 9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, etc e tal, mas eu quero trabalhar com esse versículo 5 aqui. A igreja não está fechada. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não são templos, não são prédios, não são CNPJs, nem endereços de rua. No caso da nossa igreja, Batista Copacabana, ela não está na rua Viena 114. A igreja ela está em várias ruas. A Rua Lisboa, Olavo Bilac, Camões, Visconde de Itaboraí, várias outras ruas da nossa região. Porque a igreja não é tijolos de barro. De acordo com o versículo 5, são pedras que vivem, são pessoas. Estar no templo faz falta. Faz muita falta. É fundamental e é indiscutível. O culto público precisa e vai voltar em nome de Jesus Cristo. A gente precisa da comunhão para nos fortalecermos. Hebreus fala, não deixeis de congregar como é costume de alguns. A gente não pode se acostumar com esse modelo de culto. Por mais que a gente vai pegando o hábito
de gravar os vídeos, de ouvir em casa e tudo mais, a gente precisa estar congregando junto com os irmãos. Porém, nós podemos e devemos viver fora da igreja, irmãos, fora daquele prédio, né? Quando eu falo igreja, no caso do prédio, fora daquele prédio, o que vivemos lá dentro. A gente precisa viver fora de lá o que a gente vive lá dentro. Ainda mais agora, nesses dias, em nossas casas, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos pais, com os nossos parentes. A gente precisa, e Deus tem nos dado essa oportunidade de viver fora do templo aquilo que a gente vive lá dentro. Esse verso nos fala que somos pedras vivas, edificados casa espiritual. Lembra que eu disse que nós somos seres espirituais, apesar de estarmos em corpos físicos, e que nós somos simples e meros mortais. Nós somos seres espirituais diante de Deus. Como eu disse, a igreja ela não está fechada. Ela só não está se reunindo no templo por um pouco de tempo. Em breve isso vai passar. Se você é salvo em Jesus Cristo, você precisa ter essa mentalidade e viver sua vida sobre essa afirmação. Você é a igreja, entende isso? Eu sou a igreja de Deus, o Espírito Santo de Deus mora em mim. E eu tenho privilégios diante do Senhor Deus, né? Ontem na mocidade, nos jovens, a gente teve uma reflexão muito interessante sobre isso, que tem mais a ver com o que eu tenho de privilégios do que aquilo que eu não posso fazer. É claro que eu não posso fazer um tanto de coisa, como o versículo 1 diz, né? Eu tenho que despojar, jogar fora tudo aquilo que não presta, mas é muito mais coisas que Deus alcançou, que Cristo alcançou por mim na cruz, do que coisas que eu preciso deixar de fazer. Eu tenho mais privilégios e ônus nenhum. E que o Senhor Deus esteja nos instruindo a ter essa mentalidade, irmãos. Reforce isso na sua mente. Você é a igreja de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos esses tijolos espalhados pelo mundo inteiro estão congregando, estão orando, estão buscando, fortalecendo-se e fortalecendo a igreja de nosso Deus. Além disso, de sermos igreja, todos nós exercemos funções sacerdotais. O sacerdote, o versículo diz, né? Para serdes, né, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, não casa física, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, sacerdócio separado. O sacerdote no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus e vice-versa, no ato cultico, no ato das ofertas. Ele intermediava, ofertava e sacrificava a oferta que vinha da parte do povo diante do Senhor Deus, e ainda ensinava sobre a palavra de Deus aos fiéis. Então o sacerdote ele tinha essa função de intermediar, de estar no templo, de receber as ofertas, de queimá-las diante de Deus, de ainda transmitir de certa forma a palavra e permanecer firme o ato de cultuar. Em Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote, Hebreus capítulo 8, versículos 1, 2 e o versículo 6 fala sobre isso, nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote, ele, uma vez por todas, pagou o sacrifício dos sacrifícios. Nós não precisamos mais do templo veterotestamentário. Nós não precisamos mais de sacrificar animais e de derramar sangue, porque o sangue que precisava derramar do cordeiro foi derramado na cruz do Calvário uma única vez, para nunca mais ter necessidade de derramamento de sangue. E através desse, nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, nós temos a oportunidade de oferecer o que o versículo 5 diz: sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio dele, nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, de levar outras pessoas a fazer o mesmo. Lembra que o sacerdote intermediava a oferta das pessoas e levava a Deus? Nós temos a oportunidade de trazer pessoas à presença do Pai, pelo Cristo que habita em nós no Espírito Santo do Senhor. Então olha que privilégio, irmãos, é isso que eu quero realçar, ressaltar, relembrar, reafirmar nessa noite em sua vida. Que você que é crente, que você é cristão, você tem esses privilégios. Se você que não é, você pode ter. Basta arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós, pastores, temos, às vezes, que passa na nossa mente o receio de falar sobre isso. Podemos ter esse receio, porque o pastor é visto como sacerdote, como uma referência, mas nós somos apenas um líder, nós somos apenas uma pessoa que leva os demais para o caminho, e que mostra, que alimenta, que cuida, que pastoreia. Mas, na verdade, a função sacerdotal, a função de pastorear, é de toda a igreja. Nós pastoreamos e cuidamos uns dos outros.
Não é a função do pastor, do sacerdote que faz tudo. Na igreja de Deus, todo mundo cuida uns dos outros, tanto que a expressão uns aos outros, ela é recorrente. Admoestem-se uns aos outros, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros. Não tenha cada um em vista o que é seu, mas o que é do outro. Porque a ideia é Deus cuidando de nós, dentro de uma cadeia hierárquica, é claro, pastores, presbíteros, diáconos, líderes e etc. Mas é todo mundo cuidando de todo mundo. Ninguém é fraco bastante a ponto de não ter nada para oferecer em Cristo Jesus. Então entendamos que o nosso papel é fundamental. E ainda que não estejamos exercendo esse papel no templo, a gente pode e deve, e tem o privilégio de exercer em casa, nos fortalecendo, fortalecendo os nossos familiares, para fortalecermos cada vez mais a igreja de nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, irmãos, ao mesmo tempo também que essa é uma afirmação que deve nos encher de alegria pelo privilégio que nós temos, também ela deve nos deixar em alerta. Em alerta porque o privilégio é muito grande, mas a responsabilidade também. Nós somos chamados para um sacerdócio santo diante de Deus e cumpridores do seu chamado em nós. E é o que o versículo 9 diz: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você em Cristo Jesus alcançou misericórdia. Aceite o chamado de Deus para a sua vida e exerça a sua missão em Deus onde quer que você esteja. Amém? Começando onde? Em sua casa. Para a gente concluir, antes de pensar em como ficará o mundo após tudo isso, a gente pensa, né, como o mundo vai ficar depois de tudo que nós estamos passando, pergunte-se como você ficará depois disso tudo. Melhor? Que sim, que você possa ficar melhor diante disso tudo. Volto a afirmar que tem sido nos dada a oportunidade de rever nossas vidas, valores, conceitos, com tudo que está acontecendo à nossa volta. Nossa missão nesse mundo como igreja, meus irmãos, é única. E nós precisamos cumpri-la com muito temor no Senhor. Para a gente recapitular, primeiro, livre-se de tudo aquilo que não presta. 2. Deseje ardentemente viver espiritualmente. E 3. Exerça sua função e responsabilidade sacerdotal. De acordo com esses versos, todo crente, mas especialmente os versos 5 e o verso 9, todo crente, todo salvo em Jesus Cristo, todo cristão que se arrependeu dos seus pecados, depositou sua vida ao Senhor Jesus e recebeu o Espírito Santo do Senhor, ele é um sacerdote, um mini sacerdote, um mini Cristo, né, no caso do significado de cristãos. E todos nós temos o privilégio de ofertar ao Senhor Deus as nossas vidas e os nossos louvores espirituais, mas também de intermediar pessoas à presença do Senhor Deus. E que nós possamos fazer e exercer essas funções sacerdotais, onde quer que nós estejamos, principalmente em casa. Que Deus abençoe você, sua família, onde quer que você esteja. E agora ore com quem está à sua volta, pelos privilégios, agradecendo pelos enormes privilégios que você tem em Cristo Jesus. Deus abençoe, excelente finalzinho de domingo e excelente semana na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado e amém.